que andemos na luz, andemos como Ele andou. Parará, para, para, parará, para. Cristo pede que andemos na luz, andemos. Tá, ok. Bem, como psicólogo, eu preciso me apresentar, que o meu nome completo é Luiz Antônio Silva Bernardo, né? Sou psicólogo, CRP 19 0041 42. Quando pensamos em tratar do assunto família, eu até sugeri para você, vamos falar de um tópico por encontro, porque a relação familiar, o funcionamento familiar envolve muitos conhecimentos, muitas abordagens, né? A família, ela começa com um casal. Só a conjugalidade, ela tem uma formação específica para isso fora do Brasil, né? O Brasil não tem exatamente uma formação específica para terapeuta de casal, terapeuta de família, né? E outras formações, né? Mas nos países desenvolvidos é diferente a abordagem. Nos Estados Unidos, por exemplo, você é terapeuta apenas de casal e tem terapeuta apenas de família. Tem formações específicas de 3 ou 5 anos para isso. Tem áreas da família muito amplas. Fora do Brasil, você tem programas de apoio às famílias de como educar filhos. E programas diferenciados. Filhos, né, na infância e filhos na adolescência. Ou seja, a parentalidade, né, que é o papel dos pais educar os filhos. Tem diversos programas, né, cientificamente desenvolvidos para apoio aos pais na educação dos filhos na infância e só na adolescência. Então, o contexto é muito importante, né? Compreendendo, aceitando, né, que esta pergunta é feita nesse ambiente de um pai e de um filho que compartilham da mesma fé, por isso se consideram irmãos em Cristo, né? Não uma fé em Cristo, uma fé cristã. Ainda precisaria saber qual a idade desse filho. Isso faz uma grande diferença, né? Ele mora no mesmo lar? Ok. Este filho já tem a própria família? Não. Vive com ele? Em que contexto é que existe algum conflito, alguma diferença? Em que contexto se dá essa diferença? Eu pediria para o Vitor esclarecer alguns pontos aí, porque é bastante amplo, de qualquer forma como a gente poderia abordar esse assunto aí dentro do contexto familiar. Ele é adolescente e em breve completará 18 anos. Isso. A pergunta do Vitor apenas foi exatamente o qual. Meu filho é meu filho e meu irmão em Cristo. Como administrar essa situação? Ok, bom, como você mesmo já disse um pouco, né, Valdizan, em todo caso, vamos pensar assim, de forma geral, a relação entre pessoas que compartilham a mesma convicção de fé, ela segue o mesmo padrão, né, o mesmo padrão. Obviamente, independente de qualquer tipo de religiosidade, espiritualidade, existe um padrão, né, uma ética de conduta dentro de uma concepção, dentro de uma fé que as pessoas professam, né, que tem a mesma fé. Então, os ensinos, né, dentro desse contexto são os mesmos para todos. Penso que é a partir daí. No caso da relação entre pai e filho, quando o filho é menor de idade, né, eu penso que aí podemos até trazer uma informação que eu considero muito importante. Por exemplo, nós consideramos parentalidade, né, o papel dos pais é educarem os filhos. E é importante destacar que a parentalidade ela é considerada parentalidade na infância, ela é bem diferente da parentalidade na adolescência. E não existe parentalidade na vida adulta, assim, para filhos adultos. Porque, obviamente, ao se tornar adulto, você deixa de ser criado, você assume a vida adulta. Eu penso que só esta informação, fazer esse parâmetro, esse diferencial, definir o que é parentalidade, o que é a responsabilidade de pai, né? Pai no sentido pai, mãe, cuidador, responsável, adotivo, seja como for, né? Tá sob a tutela, tá? A responsabilidade de educar, né? De se relacionar com uma outra pessoa como o seu filho, é só ele se tornar adulto e acabou, ponto, né? Você não tem mais responsabilidade de educar, criar, nutrir, promover, treinar, preparar. Você pode se relacionar de adulto para adulto, que apoia, aconselha, dá exemplo, treina, ajuda, ok, mas é de adulto para adulto. A relação é diferente dentro do próprio contexto de professar a mesma fé, ter a mesma convicção, ser irmãos, né, na convicção de fé, ela continua. Como eu disse anteriormente, existe um padrão universal para todos que seguem. Agora, diferente um pouco porque é filho? Sim, quando é criança ou adolescente. Tornou-se adulto? É de adulto para adulto. Né? Então, é muito importante, por isso, o investimento na parentalidade.
bem específica e diferente nas fases de desenvolvimento, na infância, e a mudança que isso tem, inclusive há transformações muito importantes na postura dos pais em relação aos filhos quando eles atingem a adolescência. E a adolescência, ela é o start de transformações, não só físicas, né, fisiológicas, não só biológicas, do organismo de uma pessoa que deixa de ser criança e torna-se, entra num processo de puberdade, né, não torna-se adolescência, porque a adolescência, ela não é só a puberdade, ela é um fenômeno físico, psicológico e social, minimamente. Então, e esse fenômeno, esse processo de transformação, quando termina a infância, inicia a adolescência, ela exige mudança nas relações de toda a família, e inclusive no papel parental. Ele tem que mudar. Você não educa um adolescente do mesmo jeito que você educava uma criança. Isso não existe. Isso daí é forçar a natureza e é realmente trabalhar para promover problemas, né? Tentar tratar o adolescente como criança. E quando se assume que muda a postura, um dos aspectos que muda é o foco. O foco sempre é o mesmo sentido de desenvolver a criança, mas é o foco assim, de que agora mais do que nunca, um investimento para o filho alcançar essa adultez, esse estado adulto. Então, imagine que uma família, ela vive as suas relações, vamos imaginar como que uma constelação, como um sistema. O sistema é a melhor analogia para um funcionamento de uma família, né? Vários membros que se relacionam entre si como que numa dança, como que giram, eles orbitam entre si num sistema, né? O sistema solar, imagina um sistema familiar. Dá para lembrar até um trecho bíblico do sonho do José, quando, né, os filhos eram, né, planetas que eram estrelas que se curvavam diante dele, né? Uma coisa assim. Então imagina a família como uma constelação, né? Então ela orbita entre si numa força que permite eles a mesma distância. Vamos comparar assim, que a partir da adolescência, a força que mantém eles orbitando entre si, os membros de uma família, ela passa de centrípeta para centrífuga. Imagina a centrífuga da máquina, né? Ela gira para fazer com que as moléculas de água, que a água seja expulsa, né? Ela orbita, continua girando em torno do mesmo eixo, mas no movimento de se afastar do eixo. Esse é o movimento da adolescência. Cada vez mais centrífugo, a relação dos seus membros e dos seus filhos que orbitam entre eles e também naquele sistema familiar, cada vez mais para fora. É um movimento tecnicamente chamado de expulsão. Não é a briga, não é uma violência, não é expulsar o filho de casa. Mas é compreendido que cada vez mais os pais preparam os filhos para assumir a vida adulta. E aí, ao chegar aos 18 anos em diante, pelo menos legalmente, ele tem esse direito, né? Então a relação muda mesmo. Então, tendo essa visão, né, de diferente, o que é diferente entre dois irmãos da mesma fé, quando é pai e filho? Tem as fases de desenvolvimento, que elas precisam ser seguidas, desenvolvidas, tem que seguir essas diferenças, esses movimentos, para que ele atinja a vida adulta saudável e como um homem adulto tome suas decisões e o pai se relaciona com ele de homem para homem, né, de adulto para adulto. Mãe, pai, mãe, filho, filha e mãe, filha e pai, assim por diante. Eu não sei se isso ajuda de forma ampla e o que ele está querendo perguntar. Né?